Opa! doutorchassi.com.br, né? Vamos nessa. Senhores, hoje eu quero falar com vocês sobre restrições de Renajude, né? O que são essas restrições aí? Como são várias restrições, eu vou citar algumas delas aqui nesse vídeo para você ficar por dentro aí do que acontece aí se você comprar um veículo com essa restrição, tá? Com alguns tipos de restrições aí. Vamos nessa? Vamos lá. O objetivo, né, do vídeo é comentar sobre as restrições que são feitas aí pelo sistema judiciário por meio do sistema Renajude, né? Tô dando um breve resumo, eu escrevi alguma coisa ali no PC para não esquecer, né? Porque é muita coisa e você acaba embolando tudo e não dando um conteúdo aí legal. Então, os veículos eles são cadastrados lá por base e por meio do Renavan, né? Tirando por base a numeração do chassi. E os dados básicos do veículo são a placa, o chassi, o ano de fabricação, marca, modelo e ano modelo, né? E algumas restrições que vem no veículo, uma delas que você até consegue aí por meio de aplicativos, né? E um deles mais famoso aí é o Sinesp, né? Que é o roubo e furto do veículo, né? Quando for inserida informação sobre a ocorrência de roubo e furto do veículo, quando tiver inserido essa informação na consulta veicular que você fez ou em algum sistema do Detran, é porque realmente o carro está com esse impedimento aí, né? Ou se foi encontrada, a pessoa ainda não foi lá, apresentou, não deu baixa, né? Uma outra restrição. Tive um corte aí que eu fui atender um cliente. Voltamos. Então, uma outra restrição aí que acontece de vez em quando, né? Vamos dizer, entre 100 consultas que eu executo, uma, duas, no máximo umas 10, no máximo umas 5, né? Que é a restrição de veículo baixado. Quando ocorre essa restrição, Adair? Quando o veículo for retirado de circulação nas seguintes hipóteses: veículo irrecuperável, veículo definitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total e veículo vendido ou leiloado como sucata, né? É aquele veículo que foi pelo dono retirado o chassi, as placas e entregue ao Detran e foi dado baixa aí. Então é um veículo que ele é fora de circulação, tá bom? Um veículo baixado. Arrendado. O que é o arrendamento? A restrição de arrendamento. Quando o veículo for objeto de contrato de arrendamento, tá? Pelo qual uma empresa cede uma locação a outrem, mediante o pagamento de determinado preço e por um prazo determinado, né? Aqueles veículos que são arrendados, né? No caso, o cara vai pagando, é de uma empresa, ele vai pagando até que termine de pagar por um certo tempo e depois acaba o veículo tornando-se dele, né, de quem arrendou, até efetiva pagamento de todas as parcelas, né? Vamos lá, desculpa aí, tá? Reserva de domínio. Vamos lá. Isso é uma outra restrição que eu já vi muito em algumas consultas aí que eu efetuei, né? Quando o veículo for objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio. Neste caso, a posse do bem se transmite desde logo ao adquirente, mas a propriedade só é adquirida após a quitação do contrato, né? Então, vai estar em nome de uma pessoa, outra pessoa vai estar de posse com o veículo, mas ele só vai se tornar o proprietário quando finalizar o contrato de pagamento do veículo. Vamos para alienação fiduciária, que é uma das restrições que mais aparecem em todas as consultas aí. Vamos dizer, em média aí, de 100 consultas efetuadas, entre 30 até 50 veículos acontece de estar marcada a alienação fiduciária, né? Vamos lá.
quando o veículo for objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. É o contrato mediante o qual o devedor fiduciário transfere ao credor fiduciário o domínio ressolúvel de uma coisa móvel em garantia de dívida assumida, né? E está assumindo uma dívida por bem do veículo, correto? Que lhe será restituída depois de cumprida a obrigação permanente o devedor com a posse do bem e colocando-se na posição de depositário, né? No caso de inadimplência, o credor fiduciário poderá vender o bem para ser ressarcido dos prejuízos. Então, se você for pegar um veículo que ele está com alienação fiduciária, né? Em caso de inadimplência, o credor fiduciário poderá vender o seu veículo, né? Ele poderá lá pegar o veículo, vender para restituir os valores que foram gastos com eles. Tem casos que a pessoa tenta devolver o veículo e ainda acaba ficando com a dívida, né? Porque os bancos, na verdade, eles emprestam o dinheiro, eles não têm agência, eles não vendem carro, eles só fazem aquela parte de emprestar o dinheiro, né? Então acontece muito aí das pessoas às vezes querer devolver o veículo e vai devolver o veículo e acaba continuando com dívida. Ele acha assim, poxa, mas eu estou devolvendo o carro e ainda vou ficar com a dívida. Tem cara que até quer o dinheiro de volta, né? Mas não acontece, né? Voltamos porque tivemos que atender um outro cliente, mas vamos lá. Uma outra restrição que acontece muito também, que é a restrição judicial, né? Essa restrição, ela vem determinada pelo Poder Judiciário e inserida por meio do próprio sistema do Renavan, tá? E tem a restrição administrativa também, quando existe restrição de natureza administrativa, pelo próprio Detran, pela própria Justiça, né? E restrição benefício tributário. Vamos lá. Quando há restrição na transferência de propriedade em virtude de concessão de benefício tributário, escuta bem, é a inserção de impostos, né? IPI ou ICMS, ou parte deles. Em algumas condições, a inserção restringe a transferência de propriedade por determinado período. Um exemplo. Vamos lá. A pessoa às vezes é um deficiente físico e ele quer comprar um veículo por causa da deficiência. Então ele tem uma certa inserção de imposto aí. E no caso ele vai ter um certo período para ficar com o veículo até ele completar esse período para liberar essa restrição aí, tá? Que é uma restrição de benefício tributário. Em algumas condições, a inserção restringe a transferência de propriedade por determinado período. O benefício tributário incide sobre veículos estaduais e federais, ônibus utilizados no transporte urbano de passageiros, veículos de entidades filantrópicas devidamente comprovadas, tá? Veículos de aluguel, táxis, reboques e similares, veículos adaptados a portadores de deficiência física. Pode haver outras situações, desde que amparada por lei, tá bom? Então, se está dentro da lei a pessoa ter aquele veículo e ter esse benefício de tributação com o valor, até com a isenção, né? Isenção do imposto, então ele vai se beneficiar por isso. Então ele precisa de um certo período para essa restrição aí ser retirada do sistema, tá bom? Vamos lá. Baixa de alienação por ordem judicial é a retirada da anotação da alienação fiduciária por ordem judicial. Vamos lá, em que caso? Nos casos em que o veículo foi altos juros, alguma coisa assim, né? E a pessoa entrou na justiça, então por ordem judicial foi feito aí a retirada aí da alienação, né? A baixa de alienação. Penhor de veículo. Quando há restrição decorrente de penhor sobre o veículo, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor
ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação, né? Vamos nessa. O que é isso? Às vezes ele tá, uma empresa fechou e meteu o pé, eles foram lá recolher os veículos, outros bens qualquer, e acabaram penhorando ali, né? Pegaram os veículos ali. Se a pessoa não pagar para receber o veículo de volta, então o veículo vai ficar com essa restrição aí por um certo período, né? Ou paga ou acaba indo para leilão, né? Sei lá, outras coisas aí. E vamos nessa. E restrições de Renajude, que acontece muito, que já é o próprio sistema, né? São informações referentes a restrições inseridas no sistema Renajude. As restrições são agrupadas em atividades ou em ativas ou inativas. Um mesmo veículo pode possuir diversas restrições, tá? Ativas ou inativas no sistema para diversos processos diferentes. Todas poderão ser visualizadas numa consulta veicular, tá? Tipo, aqui eu vou deixar de exemplo aí para vocês baixarem aí, tá? Então, senhores, foi um breve resumo aí que eu quis dar aí sobre as restrições veiculares, né? Então, eu vou deixar disponibilizado aí. Se eu não conseguir deixar aí um link aí para vocês baixarem aí na descrição do modelo da consulta com alguns tipos de restrições aí de Renajude, você me passa o WhatsApp que eu te envio aí sem problema nenhum um modelo aí para você analisar, né? E de repente você pode estar passando por isso aí e é um veículo aí que você não vai poder circular, né? Ou não vai poder transferir, ou vai circular aí com risco e por conta própria, né? Então, senhores, esse é o recado aí, tá? doutorchaci.com.br. Desculpa aí ter algumas interrupções, porque eu tive que fazer alguns atendimentos, alguns clientes que ligaram, né, querendo a consulta, e ali você tá ali nesse momento fazendo um vídeo. Mas tamo aí, um abraço a todos aí, doutorchaci.com.br. Valeu!